Olá, hoje o Sala de Aula está dentro do Instituto de Matemática da Unicamp para falar dessa disciplina que muita gente torce o nariz. Mas será que matemática é tão ruim assim? Eu vou te provar por A mais B que não é nada disso. Por isso eu conversei com especialistas e até um professor youtuber que tem um canal sobre ela, a matemática. Números, contas, fórmulas. Somar, dividir, multiplicar. No fim das contas, é uma polêmica daquelas. Porque às vezes eu tenho muita dúvida e tal, mas às vezes eu sempre esclareço, né? Só que é meio chato ficar tipo, faz aquilo, às vezes eu esqueço, daí não dá, né? Daí fica chato, fica fazendo mais vezes, dividido e tal, e muito chato. A matemática não é tão sedutora para todo mundo. Mas por que, hein, Lohane? Muito chato, irritante, difícil, odeio. É, Lohane, só que tem gente que é apaixonada pelos números. Olha só essa turma. As fórmulas levaram estes jovens mais longe. É que eles participaram de uma Olimpíada de Matemática na Ásia. Levar o nome do país para onde você está indo, para essa prova que você está fazendo, com certeza é um dever muito alto que você leva, é um peso muito grande que você está levando, carregando, então honrar isso é muito importante também. Representaram bem o Brasil. Na disputa internacional, conquistaram medalhas de prata e bronze. É o resultado de que a matemática pode ultrapassar fronteiras. Só daí já é uma grande vitória nossa e ser convocado, com certeza, foi uma alegria imensa para nós, com certeza. Um pedido do outro lado do mundo para frequentar uma prova desse nível foi incrível para todo mundo. Nem precisa viajar tanto para saber a importância da matemática. Ela está presente no nosso dia a dia, no relógio, na conta do supermercado, até na receita do bolo. É uma matéria super interessante, legal, complexa. Assim, é incrível a matemática, é maravilhosa. Bicho de 7 cabeças, cara feia. Só de falar em matemática, muita gente treme. Mas será que precisa de tudo isso? Por isso eu vou conversar agora com os especialistas, o Lúcio e o Ricardo. Ricardo, precisa sofrer na hora de ouvir falar em matemática? Não, eu acho que não precisa. Eu acho que o mais importante, assim como tudo na vida que a gente está aprendendo, é ter uma dedicação. E essa ansiedade gerada por não saber matemática, ela acontece em outras coisas na vida, mas a matemática acaba levando a fama, né? Leva a fama, é uma coisa histórica, dos pais falarem, dos... Às vezes o pai não se deu bem lá atrás e passa isso pro filho. Já fala, olha, isso é muito chato, e aí crianças já abandonam um pouco, já não quer saber de estudar isso, ou vai ter um bloqueio quase psicológico aí no estudo da matemática, né? Mas é como tudo na vida que você vai aprender. Tem que ter dedicação, bastante esforço e não desistir. E matemática é para todo mundo, Lúcio? É para todo mundo, né? E como o Ricardo colocou, o que acontece é que tem essa coisa do preconceito, como a própria palavra diz, preconceito. A pessoa já torce o nariz. Já torce o nariz, né? Eu sempre costumo conversar, ainda mais agora em época de redes sociais, é muito comum aparecer como meme assim, mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara. Mas eu nunca vi um meme assim, mais um dia se passou e eu não usei Machado de Assis, ou mais um dia se passou e eu não sequenciei meu DNA. Ou seja, há uma forte preconceito, que só a matemática que você aprende coisas que não vai usar, o que não é verdade. É claro que tem coisas que você aprende na matemática, que você vai na padaria, ou vai no açougue, ou no supermercado, no shopping, você não vai usar imediatamente. Mas o tipo de coisa que você estuda na matemática te ajuda em outras disciplinas. E é isso que às vezes eu acho que é difícil do pessoal entender. Então o pessoal pega a fórmula, é fórmula. Então, acha que matemática se resume é só somar, dividir, multiplicar, fazer fórmula? Fazer contas e operações. Não é só isso? Não, nem é muita pouco. lei. O que é a matemática, então, se a gente for pensar? Não, se a gente pensar bem, assim, e isso é uma propaganda que várias sociedades de matemática, mundo afora, têm feito, isso começou bastante no ano 2000, de fazer até posters de divulgação, dizendo como que a matemática está em tudo, né? Se a matemática está em tudo, é até um lema que foi usado no biênio da matemática, né? O Brasil, em 2018, recebeu o maior congresso de matemática do mundo, o Congresso Internacional de Matemáticos.
E aí, desse biênio aí, eu acho que muita propaganda foi feita, isso já estava sendo feito no exterior há um tempo atrás, de mostrar para as pessoas como que a tecnologia de hoje, ela precisa de matemática para se desenvolver. E matemática está presente em tudo, né, se a gente for falar de tecnologia. E nas coisas mais simples, quando você tira foto com o seu celular, para quem é mais velho, lembra que antigamente a gente escaneava coisas no scanner, e os arquivos eram enormes. Então, assim, toda essa tecnologia de compressão de imagens, que faz com que um arquivo que antes tinha 50 megabytes, agora ele no seu celular em 1, 2 megas já tirar uma foto com qualidade até superior, essa compressão de imagem é uma coisa que só é proporcionada por algoritmos matemáticos. E essas teorias matemáticas existem há muitos anos. É que agora que os cientistas, né, quem está na tecnologia, quem está na computação, quem está na engenharia, consegue aplicar esses algoritmos para a nossa vida real, né? Utilizar isso na prática. Mas tanto compressão de arquivos de som mesmo, com o lançamento do MP3 há alguns anos atrás, todo mundo percebeu que os arquivos de áudio começaram a ficar muito menores. E a gente começou a poder ter pendrives, MP3 player. Você está falando um pouquinho da evolução até, né, social, que a matemática vem acompanhando, porque a matemática é muito antiga, se a gente for voltar, né, na história, é uma matemática antiga, e ela vem acompanhando a evolução social nossa, a evolução humana, ela sempre caminha, a gente for pensar das conquistas científicas, a matemática está presente, né, então a matemática não tem como fugir dela, né, Lúcio? Não se foge. Né? E a matemática é uma coisa que para muita gente não parece, mas ela é muito dinâmica. Né? O que acontece é que quando você tem por exemplo, quando você fala matemática, você está falando, eu imagino que você lembra da matemática que você aprendeu no ensino médio, no ensino fundamental. Mas se eu te perguntasse hoje, a matemática hoje, o que é? Você não acompanhou, não é uma pessoa da matemática. Então, tem muita coisa, muitas descobertas novas, de século XIX, ou mais século XX, agora de século XXI, que são super úteis, mas que não é fácil você traduzir para a população. O Ricardo acabou de dar alguns exemplos que você consegue falar e a pessoa, sim, eu tenho um celular, falou MP3, eu estou. Está ali. Mas existem outras coisas tão importantes quanto, ou até melhores, mas que é um pouco mais difícil de você traduzir rápido para a população. Tem aquela percepção. Exatamente. Agora, a gente falando da matemática, comparando com outras disciplinas, ela dialoga, por exemplo, com o português, com a ciência, com a geografia? Sim, a matemática dialoga com todas as disciplinas modernas. Por exemplo, as pessoas que estudam disciplinas dentro de ciências sociais, precisa fazer muito uso da estatística para você, se você quer fazer um estudo, você colhe dados, mas você precisa de uma validação estatística no seu estudo, porque senão você vai ficar no achismo. Ah, eu olhei os dados, eu acho que. Então a estatística, por exemplo, é uma ciência que vem confirmar suas observações, porque tem coisas que parecem relacionadas, mas para você ter certeza se são ou não relacionadas, você precisa de todo um ferramental estatístico que vai te garantir que isso funciona. Agora, as pessoas ainda, igual vocês mencionaram, a questão das fórmulas, né? A matemática vai além das fórmulas, ela estimula o pensamento lógico. Por isso que tem coisas que a gente fala, mas para que eu vou aprender se no dia a dia eu não vou usar? Mas está dentro desse pensamento, dessa questão da importância do pensamento lógico? Sim, a lógica, inclusive, você tem a lógica como toda uma ciência que você pode colocar dentro da matemática, digamos assim, e também tem uma parte chamada os fundamentos. E tudo isso é meio misturado, não é que eu consigo separar, olha, quando eu estou fazendo esse problema eu estou usando isso da matemática, ou quando eu estou fazendo isso eu estou usando isso. Depois de um tempo, o ideal é que você comece a usar, é que nem quando você está falando ou fazendo um texto. Você não se concentra, aqui eu estou usando gramática de adjetivos, aqui eu estou usando substantivos. Não fica aqui separando. Não, você usa porque você tem todo esse aparato. A matemática é a mesma coisa, mas é claro que quando você aprende meio por tópicos. Aí aprende geometria, álgebra, é como logaritmo, se fosse uma próxima palavrão, fase, né? Exato. E que depois você espera que isso seja tudo junto, misturado, e que a pessoa vá usar. O problema é isso, o que significa usar? É que eu vou sair, e como eu falei antes, vou sair e já vou aplicando? Não. É todo um pensamento, um jeito de pensar. E a matemática exige uma certa disciplina para isso. É isso que eu ia falar. As pessoas não gostam de matemática, mas a matemática, você já disse que é para todos, ela tem que ser praticada, é isso? É algo que se... É algo que se pratica. Por exemplo, se a primeira vez não der certo, a segunda, às vezes eu posso ser bem sucedida numa outra questão ali, né? Ou lógica, ou de formas, enfim. Aí eu posso até pegar gosto?
a matemática pode conquistar, né, a pessoa? Conquista, eu acho que conquista, principalmente se tiver uma maneira de você trabalhar. Hoje existem vários projetos que você vai além da sala de aula. Infelizmente ainda não se pode fazer com todas as escolas devido a restrições e verbas, etc. Mas uma ideia é trabalhar com a escola, fazer oficinas, sair um pouquinho daquela coisa da sala de aula, da lousa fixa, né, que é importante, né, é assim que a gente aprende, se trabalha, mas que você também faça eventos, né, com escolas, ou que apresenta. Como que é estimular esse gosto, né? Porque às vezes a criança não sabe se gosta ou não, o aluno não sabe se gosta ou não. Como estimular, como deixar a matemática mais interessante? A gente tem feito, em particular aqui no IMEC, a gente tem feito alguns projetos nessa linha, de assim, trazer os alunos para cá. O Lúcio coordena um desse projeto, a professora Laura também. Assim, trazer o aluno para cá e fazer, a gente tem um rol de atividades que envolvem matemática, mas que são um pouco mais divertidas do que ler num livro um monte de fórmula. Então o aluno pratica a coisa e ele percebe como que eles... acaba fazendo aqui? Por exemplo, um jeito de fazer isso é a matemática baseada em jogos. Então tem vários jogos que ele vai aprendendo, às vezes de coisas muito básicas, por exemplo, como somar fração, até coisas mais avançadas, como aprender noções de estatística com jogos. Você ter percepção que realizar uma tarefa várias vezes e medir a probabilidade de que certa coisa aconteça. Mas desafiando aquele... desafia, e você começa a perceber que se você tivesse um pouquinho mais de conhecimento de matemática, talvez você conseguiria ganhar aquele jogo. E isso estimula, eu acho que eles voltam para a escola com outra motivação. Vocês percebem isso realmente nessa vida deles para cá, que eles voltam diferente para a escola? Ah, sim, eles voltam diferente. Uma coisa que acontece muito, um outro caso, para a nossa Olimpíada de Matemática, da Unicamp, a gente faz questão de aplicar uma prova presencial aqui no campus. Então, quando os alunos vêm para o campus, vê o que é a universidade, e às vezes tem oficinas ou conversa com alunos que já estão aqui, eles voltam com outra motivação, né? Porque eu acho que ainda acontece muito o aluno do ensino básico, ensino fundamental e médio, ele está muito distante da universidade. Então, quando fala em universidade, ele não tem muita noção do que é. Quando fala em matemática, ele também não tem muita noção. E aí, conversando com alguém que já está fazendo, né, os alunos do primeiro ano, por exemplo, conversando com ele desmistifica um pouco, ele perde o medo e ele passa a querer entender isso, né? Agora, o professor que ensina, qual que deve ser a postura dele? O professor de matemática, igual vocês falaram, ensino básico, fundamental, que é justamente o professor que não é muito popular ali, né? Qual que deve ser a postura desse professor? Porque falou em prova, falou em aula... É que você chegou num ponto que eu vou falar da matemática, mas também se aplica às outras ciências. Infelizmente, um gargalo, uma coisa muito difícil no nosso país em geral, é a profissão de professor em geral, que o problema número 1 é o salário. Ou seja, os professores são muito mal pagos. Mal reconhecidos, e eu não vejo nenhuma movimentação disso ser melhorado em pouco tempo. Então se acabam gerando um monte de outras atividades para tentar melhorar, e essa, para mim, é a principal. É valorizar aquela pessoa que está lá com as crianças, tanto no ensino fundamental e médio, formando em português, em literatura, em geografia e em matemática. Então, se você não cuida disso, fica meio assim, não tem sentido depois falar o que o professor vai fazer. Bom, então vamos pensar assim, um professor que esteja com um salário bom, talvez algumas escolas privadas tenham, que não esteja dando aula direto e tal. O que ele faz? Esses professores, eles têm tempo de preparar a aula, então eles têm tempo de levar, além de ensinar toda a parte de matemática, eles podem levar material para a sala de aula para evidenciar a aplicação da matemática, o uso da matemática, algo mais o dia prático. data, porque ele tem esse tempo, que ele precisa ser dado ao professor para ele preparar. Ou uma coisa que é muito lúdica, filme, você tem um cinema hoje com esses efeitos especiais. É possível usar o cinema? Sim, exemplo, agora os filmes dos Vingadores. Lá nos Vingadores, se você assistiu, não sei, vale a pena. Existe um objeto lá que eles chamam de Tesseract, que em português tem tradução, é tesserato. Tesserato é um cubo em 4 dimensões, uma coisa esquisita, mas que é uma coisa matemática, que o professor pode trabalhar, não que ele vai explicar as dimensões, mas ele está dizendo, tá vendo como o pessoal está meio que bebendo na matemática para criar uma ficção? E isso acontece em um monte de filmes. Ele tem que despertar aquele olhar do aluno, né? Para olhar, olha, tá vendo o que tem? E não só no filme, no enredo, como também o próprio filme é cheio de efeitos especiais, e hoje tem bastante gente trabalhando com matemáticos e pessoas de matemática trabalhando na área de cinema.
tanto em efeitos especiais como também em animação. Hoje as animações não são mais quadro a quadro como era. A meu aprendizado, a minha experiência com a matemática foi ainda de decorar fórmulas. Isso tem mudado? Por exemplo, você está falando aí dessa forma de ensino mais lúdica, né? Eu aprendi a decorar a tabuada, aprendi algumas fórmulas. Isso tem mudado de uns anos para cá, esse ensino, deixando um pouquinho mais atraente? Igual você deu alguns exemplos. Tudo bem, mas eu espero que não, porque para mim tem algumas coisas que têm que ser decoradas, mas não no sentido que você decora porque tem que decorar, é o uso. É o jeito, né? Não, porque veja, você vai fazer uma conta, tá bom, você pode não decorar a tabuada, mas aí como você faz a conta rápida na hora que você precisa? Então faz sentido, algumas coisas fazem sentido decorar, outras coisas não fazem mais, realmente, ainda mais com o celular hoje na mão que você consegue ter informação. Mas algumas coisas fazem sentido, sim, a decoreba, vamos colocar assim, né, que é o que você está falando. Mas outras coisas não. Outra coisa realmente eu concordo, que já não precisa. Porque nós temos o ensino, o ensino também é dinâmico, evolui. Coisas que no passado eram muito importantes você ter na ponta da língua, hoje talvez não seja. E esse é o tipo de mudança que precisa. E o que mudou nesse sentido da matemática, assim, que vocês falaram? Não, ainda sobre essa coisa de decorar, eu acho que existe uma relação muito positiva entre o decorar e aprender. Porque, assim, se você pensar isso, todo mundo fica preocupado com decorar fórmulas de matemática, mas como que a gente decora, por exemplo, as palavras que a gente fala? Você decorou o plural de todas as palavras? Não. Em algum momento você decorou de algumas. Tem que colocar um S, um ES, e depois você aprende. Mas você não decorou tudo. Quando você aprende idioma, também é algo assim, né? Você aprende, fomos falantes de português. A gente quer aprender inglês, você decora algumas palavras, você decora algumas frases, decora expressões, mas se você fizer esse estudo por muito tempo, você começa a falar coisas em inglês, você não precisa decorar uma frase para você repetir. Você tem que praticar. Você tem que praticar. Exatamente. E assim, uma coisa que os professores em sala de aula, e tanto no ensino básico como a gente mesmo na universidade, você acaba ensinando uma parte muito teórica do conteúdo. Porque você muitas vezes não tem tempo para falar em aplicações da matemática é uma coisa muito complicada. Porque assim, é difícil, né? Então, quando eu falo que olha, o MP3 só funciona por causa da matemática, eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Mas assim, eu sei que é assim, que usa matemática, usa algoritmo de compressão e tal. Mas é porque é muito difícil. Se você quiser ensinar isso para alguém, a pessoa vai ter que fazer muitas disciplinas de matemática até aprender. E a matemática ela tem o problema de ser uma ciência que exige um conhecimento linear. Você tem que ir lá aprender como resolve a equação de primeiro grau, aí você vê uma equação de segundo grau, te ensinam a usar a fórmula de Bhaskara, né? Eu acredito que se você fizer 50 exercícios de Bhaskara, você não decora a fórmula. Você aprendeu como é que você faz ali. Você já criou um mapa mental ali de como faz isso. A parte de aplicação, como o Lúcio disse, eu acho que o professor tem que trazer exemplos da vida cotidiana, cotidiano muito entre aspas, porque tem que saber o que é cotidiano, né? Falar do Tesseract é um bom cotidiano, porque é uma coisa abstrata também. Mas o aluno tem conhecimento, né? Olha, foi baseado numa ideia matemática para fazer isso aqui. Surgiu de uma matemática. Surgiu de uma ideia matemática. E várias outras coisas, questões de viagem no tempo, né? Pessoal, a física tem mais charme que a matemática nisso, por né? causa disso. A física consegue fazer isso, mas mesmo em filmes, em seriados, que você tem expressões de física e física quântica é uma palavra na moda, né? As pessoas não têm a menor ideia do que elas estão falando, elas estão repetindo isso aí, mas a teoria por trás disso aí é muita matemática e é muito difícil. Então tem matemática em tudo, né? Porque aliás, só uma parte, esse é o perigo quando você quer ser muito imediato de mostrar uma aplicação. É você ser falso, é você acabar fingindo que está falando de alguma aplicação em matemática e não é. Aquilo não é bem assim. E aí os alunos saem com uma sensação pior, porque ele está assim, estou sendo enganado. Frustrando, isso. Olha, a gente vai dar uma pausinha agora, porque a gente vai fazer um intervalo e você não sai daí, porque eu volto, claro, com mais matemática.
Estamos de volta, é claro, e o assunto de hoje é matemática. Eu estou contando com a ajuda do Lúcio e do Ricardo para a gente desmistificar um pouquinho esse medo dessa disciplina que é tão importante, né? A gente estava falando no primeiro bloco que matemática está presente no nosso dia a dia, das fórmulas, como essa disciplina é ensinada. Eu queria saber de vocês, a gente vê muitas Olimpíadas aqui de matemática, na Unicamp tem as Olimpíadas Nacional também de matemática. Qual que é a importância disso? Bom, eu acho que Olimpíadas de Matemática são muito importantes. Elas geram resultados até que elas não foram criadas para isso. No caso no Brasil, nós temos muitas Olimpíadas de Matemática. A gente tem a maior delas, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que atinge cerca de 10 milhões de alunos na primeira fase. E assim, ela é uma Olimpíada com caráter social e inclusivo, porque ela aplica a prova para todos os alunos da escola pública. Então, assim, mesmo ela consegue detectar talentos mesmo onde ela não procura. Porque ela não é uma Olimpíada que você tem que se inscrever para fazer a prova. A prova vai chegar para você na sua escola e você vai fazer a prova. E ela tem revelado talentos matemáticos aí que seguem carreira, seja na matemática, na engenharia, de vários lugares do Brasil. E se a gente pensar em escola pública, que geralmente tem pouca estrutura, isso é bastante importante, né? Porque o aluno tem um acesso a isso, né? Ele tem acesso ao fácil Olimpíada e ele consegue fazer a segunda fase. E assim, ela é uma Olimpíada que os prêmios são muito bons, tanto para os alunos quanto para a escola. Porque essa é uma das vantagens da UBMEP sobre as outras Olimpíadas. Ela dá prêmio para o professor e ela também dá prêmio para as escolas. E tem descoberto talentos no Brasil inteiro. Isso para a escola, por exemplo, a gente pensar em escola pública, é muito importante, porque é uma motivação, né? Às vezes a gente está falando de periferia, de pouca estrutura, ou de uma escola importante. Ganhar um prêmio, um reconhecimento, acaba estimulando aquela escola, né? Muda um pouco o cenário, Lúcio? Sim, muda. Porque veja, como o Ricardo falou, a UBMEP, né, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que agora também abrange as escolas particulares. Antes era só as públicas, agora também as particulares podem se submeter. O que é interessante é o seguinte, você tem vários alunos fazendo a Olimpíada que não necessariamente vão ser alunos que vão ser matemáticos ou que vão até fazer carreira de exatas. Tem muito aluno que vai muito bem na Olimpíada e vai ser enfermeiro, biólogo. Vai para um outro caminho. O interessante é a Olimpíada em si. Ela desafia o aluno em matemática, em problemas de álgebra, lá de calculeira, de geometria e tal. E junto com como o Ricardo colocou, a UBMEP, ela tem a prova, que é, digamos, a Olimpíada, mas junto tem os projetos que foram criados ao redor da UBMEP. Então são aulas aos sábados, os alunos ganham bolsa, os alunos carentes de escola pública. Mesmo? Tem, é lotado de aluno. Aqui tem mesmo a muita gente lista tem de de espera, sábado, tem Olha. lista de espera, tem mais de 150 alunos. Eles vêm resolver exercício no sábado. E o que a gente ficou sabendo, tem já relatos, é só procurar na internet, já foram feitas as pesquisas, o que teve de gente que melhorou de vida na família por causa dessas bolsas relacionadas à Olimpíada de Matemática. Então você fala assim, uma Olimpíada de Matemática, e vai lá resolver exercício. Não, tem toda um apelo social que eu mesmo fiquei sabendo há pouco tempo quando eu vi os resultados das pesquisas. Pessoas que cresceram, famílias que tiveram uma mudança, mudou a então. mudança total até de melhoria de vida. Tá? E em todos os locais do Brasil, lá no interior, pode subir para qualquer local. É inclusivo, então. É inclusivo, geral, né? As pessoas vão e essa parte social é muito forte da UBMEP. Muita gente nem sabe que isso acontece, né? Às vezes acha assim, mas a bolsa é R$150. Não tem ideia de que R$150 por mês pode fazer por uma família. É muito importante. E isso também vai quebrando o preconceito que a gente disse no começo do programa. Ajuda a quebrar o preconceito, porque às vezes o aluno não tinha um contato com esse desafio, né? Então acaba mudando essa visão do aluno, né? Então é muito importante. Então é importante então que a escola participe desse tipo de desafio. Sim. As escolas ela não é obrigada a participar, ela é pedido, então é muito bom que as escolas participem, quanto mais melhor, porque todos vão poder se beneficiar do que acontece. E depois, junto com isso, muitas escolas em muitos estados diferentes, depois fazem atividades sobre matemática. Então continua com isso. Continua. Eu mesmo estou indo daqui a 2 semanas para o Piauí, para participar de um evento onde eles vão reunir os alunos de Olimpíadas de todo o estado para passar uma semana resolvendo o problema de matemática. Em dezembro do ano passado, teve uma em Florianópolis, do Brasil inteiro, alunos
passar uma semana trabalhando com matemática. Você precisa ver a empolgação deles. Aí você falou de locais, regiões distantes, Sim, a ideia foi essa, mostrar que não é uma coisa paulista, uma coisa sudeste. Não, é totalmente... a gente tem relatos de alunos que vêm, né, do interior do Nordeste, de cidades, vão até a escola, os pais levam. Nessas atividades que eu te falei de sábado, o pai leva na escola. Incentiva, fica lá né? e incentiva. Porque Agora pode você falou fazer da diferença. escola, você acabou de citar sobre os pais também têm uma importância na formação desses alunos, né? Eu estava conversando um pouquinho antes com você chegou a falar, se o pai não gosta, acaba passando isso para o filho, os pais têm que tomar cuidado também, né? Existem estudos mesmo que mostram como que essa coisa de você falar para o seu filho que a matemática é muito chato. Bom, se o meu pai já acha chato e fala que teve muita dificuldade, não sou eu que vou ter facilidade, né? Então você já vai desanimando, né? Então, assim, tem que ter cuidado, falar para o filho, ainda que você não ache legal, fala que é legal. Não então, dê assim, esse conselho. Ajuda o professor de matemática lá na escola. Você quer ver um exemplo? Você deve ter passado por isso, acho que todo mundo passa. Você está numa roda, num bar de amigos, não importa onde, e alguém fala assim, matemática, logaritmo, assim, nossa, odeio matemática. Na hora você é abraçada, todo mundo te entende, nossa, eu também não gosto. Ó. Se você vier numa roda de amigos e falar assim, nossa, odeio português, todo mundo vai olhar para você, como assim? É isso, quer dizer, é uma coisa que se propaga não só entre os pais, mas também com as por isso outras que a pessoas. importância, né, desse estímulo desde Exato. cedo. Por exemplo, em casa, como é que se estimula a criança a gostar de matemática? Por exemplo, se a gente pensar desde pequena, com brinquedos, como é que faz? Porque até aqueles brinquedos de montar tem matemática, é um pensamento lógico. Como é que eu monto um quebra-cabeça? Como é que eu monto aquelas torres? Dentro das condições financeiras, claro, os pais também têm que fazer esse tipo de incentivo? Não, eu acho que sim. Para crianças muito novas, o brincar, a criança ela nasce com o cérebro com um pensamento lógico muito afiado, porque ela aprende a brincar, a montar coisas, e esses brinquedos de montar são difíceis, né? Chegam lá 300 peças, tem que fazer um carrinho, sabe lá como você vai fazer isso? Então ela aprende a pegar o manual, ela vai olhar, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer isso. E matemática também é assim. Para você resolver um problema de matemática, tem os passos, né? É isso que eu queria falar. Você até chegou a falar que primeiro a gente aprende algo, depois vai evoluindo. Matemática, vou falar de uma forma simplória, mas é como se fosse passar de fase no videogame. Você vai aprendendo aos poucos. Sim. E assim, matemática, e no videogame você também ganha prêmios, né? Quando você passa. Na matemática você tem que ganhar prêmios, que são os resultados. Poxa, agora eu sei resolver a equação de grau 1. Agora eu sei resolver a equação de grau 2. Então isso vai te possibilitando resolver problemas mais difíceis. E vocês falaram do desafio, o aluno ou a pessoa que aprende a resolver os problemas difíceis vai se motivando. Agora eu consegui resolver, é isso que acontece ou não? Porque a gente fala, matemática é difícil, mas talvez a gente não saiba resolver uma fórmula, né? Eu entrevistei alguns alunos e falaram assim, eu não gosto de matemática porque eu não consigo resolver. Talvez a postura seria outra se ele tivesse chegado a um resultado, né? Não, é o exemplo, se você tira a matemática e coloca qualquer outra coisa, esse pensamento parece que não existe. Quando você entra na aula de natação, você não odeia a piscina porque você não sabe nadar. Você entra na piscina, fica lá, aprende a boiar, vai para lá, vai para cá, afoga um pouquinho, na matemática você também afoga um pouquinho de vez em quando, comete uns erros, mas você vai aprender. Rapidinho você está nadando costas, então assim, mas você não faz isso de um dia para o outro. Demora para fazer. E a matemática ela é diferente porque ela não permite o mais ou menos, vamos falar assim. É aquele resultado. Não, permite. Permite também? Permite, dependendo de como você coloca, o que significa esse mais ou menos. É uma interpretação, por exemplo, igual se a gente for pensar em ciências sociológicas, né, que a gente pode ir por dois caminhos. Não, na matemática também tem isso. Não é preto no branco, mesmo para nós. Depende do tipo de problema que você está resolvendo, a coisa também não é muito clara. O problema é que aí você já vai para uma outra área, que a gente chama de estudar os fundamentos da matemática. Que aí você começa a falar um pouco também de filosofia. A matemática caminhou por muito tempo junto com a filosofia. caminhou junto e caminha junto, né? Às vezes as pessoas confundem assim, eu tenho duas soluções com alguma coisa que seja ambíguo. Não é isso que eu comento, né? Ambiguidade é quando você olha, isso não está claro o que é. Isso na matemática não tem, não existe isto pode ser isto ou aquilo, não. Você tem que ter claro qual que é.
Mas nada impede de você ter problemas em matemática, onde você, por exemplo, esses são mais simples, não tem a solução, então você consegue mostrar que aquele problema tem a solução, ou às vezes você ter problemas ou melhor, em vez de dizer problemas, coisas que são verdades, mas que são impossíveis de ser provadas. Então, a matemática nessa hora ela se mostra até muito mais do que ela parece ser. Ela também tem ela vai se revelando e também tem as suas, as que a gente pode falar das outras ciências, que é o que você estava puxando, não, em outras ciências sociais você tem uma visão diferente. A matemática também tem, inclusive de interpretação, né, que são digamos, as correntes matemáticas de pensamento. Agora, se a gente for pensar em matemática, é claro, tem um grau de dificuldade, né? Então, igual eu entrei na sala de vocês, de uma forma, é claro que para mim parecia um japonês, chinês, que estava escrito, né? Então não adianta eu tentar fazer uma fórmula se eu não aprendi, desvendar algo, né? Depende também do nível, né? A gente está no Instituto de Matemática, não adianta eu chegar aqui e tentar resolver, né? Então, às vezes é difícil por isso, né? Tem que ter um grau de conhecimento para aquele nível, por isso que ela é dividida em níveis. Você tem que ir acumulando um conhecimento, né? Por exemplo, no caso de alunos de Olimpíada, a Olimpíada tem níveis, né? Tem Olimpíadas mais fáceis, Olimpíadas que são intermediárias, até chegar, por exemplo, na Olimpíada Internacional de Matemática, os problemas são difíceis. Os problemas não são difíceis para os alunos que estão fazendo a Olimpíada, são difíceis para mim, para o Lúcio, para qualquer um que vai resolver. E você não resolve, não é porque você tem um doutorado em matemática que você vai pegar a prova e vai resolver, nossa, que prova fácil, né? Então, assim, mas é que os alunos aprendem a fazer isso, eles têm muita disciplina. E uma coisa curiosa é que esse estímulo para os alunos estudarem para a Olimpíada de Matemática, prestar a Olimpíada de Matemática, nem todos esses alunos serão matemáticos, serão engenheiros, muitos serão, como os biólogos e outras profissões. Mas aquele contato... Na verdade, o que importa mais, assim, o que é mais vantajoso para o aluno que faz as Olimpíadas é o hábito de estudar que ele tem. Porque a UBMEP realizou estudos grandes sobre o impacto da Olimpíada de Matemática na vida dos alunos. Ela não melhora a nota de matemática só dos alunos, ela melhora a nota de matemática, de biologia, de química, de língua portuguesa. Vocês perceberam que houve esse reflexo mesmo, esse efeito? Sim, já há estudos. Porque, na verdade, escolas que têm muitos alunos premiados em Olimpíada, elas se saem melhor nessas provas internacionais de avaliação educacional. Que é uma coisa impressionante, porque, não, mas será que é só a matemática que melhorou? Não, porque você cria no aluno o hábito de estudar. Então ele está estudando para a Olimpíada de Matemática, mas ele não está estudando só para isso. Ele também tem um dever dedicado de geografia, de biologia, então como vocês falaram que matemática é prática, ele tem que ficar concentrado, provavelmente ele vai repetir esse comportamento com as outras disciplinas. Né, e para o professor é muito bom também, né? Porque o professor acaba tendo que se capacitar um pouco mais, porque se ele tem alunos que estão fazendo provas de Olimpíada, o aluno vai cobrar mais dele, né? Ele tem que estar preparado da resposta, né? O professor também tem que estar em constante aprendizado? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que em qualquer profissão você tem que estar sempre atualizado, em dia, com as novas descobertas e tal. Mas em particular os professores, não só de matemática, agora eu falo em geral, ele tem que se manter antenado. Tá? E é isso que eu falei no início. Então você precisa dar condições para o professor, porque você cobrar sem dar as condições para que ele faça, para que ele prepare uma aula, para que ele pesquise novas formas de ensinar aquilo, de colocar os conceitos, né? Se ele não fizer isso, aí sim, ele fica meio parado no tempo. Estagnado. Aí você fala assim, mas não é a mesma coisa que você aprendeu de matemática no primeiro ano, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Mas quantos anos tem aí? Será que não tem outro jeito? Não foram testadas outras maneiras de você colocar o problema? De que material didático você está usando? Mais lúdico, menos lúdico? Também tem a moda na matemática, agora este ano vamos fazer assim, ano que vem vamos falar assado. Mas isso é bom. É bom. Eu acho que esse rebuliço é bom, para não dizer outra palavra, é bom. Né? A gente está chegando ao fim, eu queria fazer a última pergunta. Matemática é muito difícil? Olha, eu não diria a palavra difícil, é o que a gente sempre reforça. Ela precisa de dedicação, né? Ela é difícil se você é uma pessoa que gosta mais de outra área, então você vai estar sempre, quando você está estudando, né? Agora eu não vou estudar matemática, vou estudar português, que eu gosto mais. Sempre tem uma predileção. Como eu queria estudar matemática, mas nossa, hoje é dia de geografia, vou ter que estudar geografia. Então eu não gostava de geografia, hoje eu já gosto. Mas eu lembro da época do colégio, eu não gostava, eu achava difícil.
Por quê? Porque eu não estava me dedicando talvez o tanto que eu deveria ter dedicado. Então é prática e dedicação. É prática e dedicação. Ser jornalista é muito difícil? É prática. É bom matemática. É bom. E dedicação é bom. Então, é isso. Queria agradecer a entrevista. Não precisa mais falar que matemática é um bicho de 7 cabeças, Não. né? É só praticar, é só ter o contato, Basta né? ter uma cabeça, tá bom. Tá certo. Muito obrigada. A gente Obrigado fica a por você. aqui. Muito obrigada a você também por sua companhia. Até a próxima. Tchau. Se na sala de aula ela está no centro da polêmica, na internet as fórmulas ganharam espaço só para elas. É o fantástico mundo da matemática. Olá, cidadãos fantásticos! Outro dia o Joaquim me disse algo muito sério. Ele contou que um amigo dele disse o seguinte: eu não posso gostar de matemática porque eu não sou bom em matemática. Regis e o boneco Joaquim surfam juntos pela internet e mostram como a matemática pode ser fantástica. O objetivo do canal é divulgar a matemática. E aí a questão é, o que é matemática, tá certo? A matemática é um estilo de vida. E que estilo de vida é esse? É ser curioso, é aprender a lidar com os problemas, aprender a lidar com a frustração. Então o objetivo do Fantástico Mundo Matemático é, por meio também de bate-papos e mostrando algumas coisas interessantes da matemática, fazer essa discussão sobre como a gente pode adotar esse espírito matemático de ser. Problemas que pareciam um bicho de 7 cabeças ficam divertidos de resolver. Tcharam! É um milagre da televisão. Joaquim, eu só vou explicar aqui. Pode ir no banheiro então, se você quiser. Na frente da câmera, Joaquim. Bom, gente, é o seguinte, como que a gente pode descrever essa montagem aqui? O cilindro. Como que eu posso fazer o cilindro? Uma maneira de descrever o cilindro nós já vimos em outros vídeos, mas é fazendo o seguinte. Aqui representa esse retângulo, esse papel. E quando eu coloco essas setas, eu quero dizer o seguinte, que esse ponto eu colei com esse ponto eu colei com esse. Todos os pontos eu colei um com o outro, beleza? E de vídeo em vídeo, a matemática parece ficar assim fácil. O enfoque não é exatamente aquilo, o enfoque é mostrar como que a gente vivencia a matemática. E aí, sempre o enfoque é assim, como que você pode trazer essa maneira de fazer matemática para o teu dia a dia, né? Que é isso que eu estava comentando, sobre como lidar com problemas, lidar com a frustração. Esse jeitinho divertido de ensinar tem feito muita gente olhar a matemática de uma maneira diferente. Já são mais de 46 mil visualizações e muitos seguidores. Eu tenho recebido feedbacks tanto de professores quanto de alunos. E já o canal não é tão antigo, tem 1 ano e pouco, mas o objetivo também é interagir mais com escolas, então já estou desenvolvendo alguns projetos com escolas. De novo, com qual objetivo? O objetivo de mostrar a matemática como esse espírito curioso, tá certo? E não como essa coisa meramente técnica de decorar fórmulas. Assim fica fácil, né? Quem disse, hein, que matemática é um bicho de 7 cabeças? Do meu ponto de vista, eu acho matemática super legal e útil para a vida, porque em todo lugar você usa matemática. Se for fazer uma compra lá, ver o relógio, calcular a hora que você tem que sair, tipo isso, você usa bastante a matemática. Daí essas pessoas que não gostam de matemática, não sei.